Olá, na alegria dessa terça-feira estamos chegando com mais um Placar Horizonte para você. E a gente chega para falar da derrota do Cruzeiro para o Fortaleza. A Raposa deixa passar uma oportunidade de ouro para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Tem ainda a preparação do Atlético com novidades no treino na Cidade do Galo. Tem ainda tudo sobre o Brasil nas Olimpíadas. Ganhamos mais medalhas nessa segunda-feira. Mas também, infelizmente, tivemos derrotas de brasileiros. Tem tudo isso e muito mais aqui no seu Placar. Vem com a gente porque tem muita coisa boa hoje. Você também pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1 tradicional, também com as novidades no canal 513 na Vivo TV e também no canal 159 da Valenet. E lembrando que estamos no YouTube. Anota aí, segue a gente lá e se inscreve rapidinho. youtube.com/Placar Horizonte. O nosso programa também está ao vivaço no youtube.com/canal TVH. Mas se você quer participar aqui conosco, ó, bem aqui, muito fácil, manda seu WhatsApp para nós no 971669238. Manda aquilo que você quer ver aqui no Placar Horizonte. Segue a gente também lá no Instagram, no @Placar Horizonte. Tem muita coisa boa por lá também. Pois é, e nessa terça-feira nós temos convidados muito especiais. Nós temos ele aqui mais uma vez, o Mike Costa do canal Trivela, do site Trivela. Seja bem-vindo, Mike. Muito obrigado. Uma boa tarde a todo mundo aqui do estúdio, os amigos de casa. Semana importante para o futebol mineiro, né? Um pós-jogo importante do Cruzeiro e um pré-jogo muito importante do Atlético pela Copa do Brasil. Exatamente. Já que vamos falar de Atlético daqui a pouco, está aqui um representante legítimo dos atleticanos, a voz de todas as torcidas, mas principalmente a do Galo. Roger Luiz, seja bem-vindo, meu querido. Um abraço, boa tarde para você, Ailton, Mike, quem está em casa nos acompanhando. Prazer mais uma vez participar do Placar, falar de Galo, de Cruzeiro, de Olimpíadas, né? Isso. Muita coisa boa vindo, se Deus quiser, nessa semana, no fechamento das Olimpíadas. É isso aí. E vamos começar falando do Cruzeiro, que sofreu a primeira derrota como mandante nessa segunda-feira, perdendo para o Fortaleza por 2-1. O que você achou do jogo, Mike? Está na tela os melhores momentos. Então, infelizmente, aconteceu o que muita gente temia, né? Que foi... O Cruzeiro saiu de BH, saiu de Minas Gerais e acabou sendo derrotado. Aquela sequência boa como mandante acabou. Continua ainda invicto jogando no Mineirão, jogando em Minas Gerais também, porque ganhou na Independência, né? Mas como mandante mesmo, aquela sequência de 100% acabou. E um jogo que trouxe muitos prejuízos, não só ali na tabela, no confronto direto. O Cruzeiro podia pular para o terceiro lugar e viu o Fortaleza pular para o terceiro lugar, mas também porque a equipe sentiu muito o gramado, sofreu com isso e o William saiu sentindo o problema no joelho, né? Foi prejudicado ali pela condição do campo, no lado dele ali estava bem castigado e aí virou dúvida para o Clássico. O Cruzeiro vai treinar hoje de tarde, então ainda não se sabe se ele vai treinar, com certeza ele está sendo reavaliado neste momento lá na Toca da Raposa. Aí tem que esperar o treino da tarde para ver se ele vai treinar normalmente, o que seria um alívio, né? Porque é uma posição assim que eu acho que tem uma discrepância muito grande do titular para o reserva. A gente viu o Wesley Gasolino entrando ontem, ao meu ver, bem mal na partida. Mas se ele jogar vai ser um alívio grande, porque é um jogador importante, assim, tanto para o elenco até na temporada, né? Um jogador, um dos melhores assim, do Campeonato Brasileiro. Futebol é um jogo totalmente inesperado o resultado, né, Roger? Ninguém esperava ontem que o Cruzeiro fosse perder para o Fortaleza, né? Algumas situações também a gente tem que colocar em pauta desse jogo, né? A primeira, a palhaçada, para não falar o outro ada, que o Ronaldo fez em levar alguns jogos esse ano fora do estado. Exatamente. Se fosse no Mineirão, seriam mais ou menos 50 mil torcedores apoiando o Cruzeiro e provavelmente uma outra vitória. Claro, enfrentando um time difícil, bem qualificado, como é o Fortaleza, atual terceiro colocado, já você passa com certeza a tabela de classificação, mas vendo uma campanha extraordinária mais uma vez nessa temporada, mas pesou, obviamente, o fator mando de campo, que ficou neutro, e também é a questão do gramado. O primeiro gol, onde escorrega o Cássio, é nítido a questão do gramado. Então isso influenciou bastante, mas um outro lado também. O Cruzeiro, na minha visão, foi um jogo mais desconcentrado nesse ano. Eu acho que o Cruzeiro foi muito desconcentrado. Há uma outra situação que pesou também em questão, principalmente física, um gramado pesado, e o Cruzeiro sendo apático em vários momentos. O Cruzeiro que a gente não está acostumado a ver nessa temporada. Então pesou e pesa alguns fatores, principalmente jogar fora de casa, uma derrota que provavelmente dentro do Mineirão não aconteceria. Mas agora a bola para frente, o Cruzeiro tem uma grande campanha, vai brigar pela Libertadores e quem sabe até o título, né? Já que é um campeonato bem equilibrado. Pois é. E o técnico Fernando Seabra fez uma análise sobre esse jogo e também falou sobre o gramado do estádio Kleber Andrade.
Fala aí, professor. Não conseguimos criar, não fomos efetivos, não tivemos boas escolhas e principalmente insistimos demais pelo mesmo lado, né? Trabalhamos pouco a bola para atacar do lado contrário e chegamos pouco ao gol do adversário. Não soubemos nos adaptar tão bem ao gramado quanto o Fortaleza. Acho que esse é um mérito que eles apresentaram durante a partida. E sim, faltou um volume maior de chances para que a gente pudesse buscar o resultado. Ainda considero que se tivéssemos conseguido o empate também seria justo pelo que as duas equipes fizeram. Mike e também o Roger, falta de criatividade, gramado ruim, é tudo uma receitinha para o jogo ser um jogo abaixo daquilo que se espera, né? O que vocês acharam aí dessa fala do Seabra? Faltou criatividade para o Cruzeiro porque o gramado estava ruim mesmo ou estava ruim para os dois? Então, estava ruim para os dois, só que o Fortaleza, querendo ou não, está mais acostumado a jogar com gramado ruim, né? Porque o Castelão é um gramado, assim, lamentável, até pela história do estádio e até o estilo de jogo. O Fortaleza joga de forma mais direta, contra-ataque, o Cruzeiro é mais tabela, né? Então, assim, eu acho que, querendo ou não, aquele estilo de jogo é menos prejudicado, né? Um jogo de velocidade, poucos toques na bola. E o Cruzeiro também não pode sofrer 2 ataques e tomar 2 gols no primeiro tempo, né? Porque aí o Fortaleza ficou confortável, se fechou ali e ficou só atacando quando o Cruzeiro dava brechas. Então, eu acho que, sim, o Cruzeiro até pecou nisso, mas eu acho que o gramado teve uma grande influência. Pensando... O Cruzeiro é bola no chão, né? Por Bola exemplo, no chão. o Matheus. Como é que o Toque Matheus de bola, joga num né? gramado desse? Verdade. Isso que até... Jogador técnico, né? O Marlon falou isso, ele falou assim, que o Matheus sofreu muito porque aquele gramado que é fofo, né? Assim, que ele atrapalha muito para você tentar fazer um passe, porque você pisa o pé, afunda, e aí você não consegue medir a qualidade do passe, a força. Então, eu acho que isso interferiu bastante mesmo. Não tem como um jogador totalmente técnico como é o Matheus, você conseguir ter uma qualidade diferenciada como ele tem, um gramado desse. Pesa para os dois lados. Sim. O Fortaleza também é um time técnico. Como disse muito bem o Mike, já está acostumado, entre aspas, porque o gramado do Castelão não vem naquela regularidade, como o Cruzeiro vem jogando no tapete no Mineirão. Então, um time mais técnico, que vem com posse de bola, com toque, como é o Cruzeiro, fica difícil um gramado desse. Teve um detalhe, os primeiros gols, tanto do Cruzeiro como do Fortaleza, foram de falhas. Né? O Cruzeiro rebateu errado, contragolpe, gol. Depois do Fortaleza, o do Cruzeiro foi a mesma coisa. Isso fica nítido então, né? O gramado realmente prejudicou os dois, mas o Cruzeiro, que é mais técnico, realmente sofreu mais. E dentro dessa crítica do Seabra fez aí em relação ao gramado, temos algumas situações relacionadas ao gramado do estádio Kleber Andrade. O Cássio escorrega no primeiro gol do Fortaleza, né, já foi dito aqui. O Willian sentiu dores no joelho e talvez exatamente por conta do gramado. E o Matheus Henrique torceu o tornozelo sozinho e saiu caro para o Cruzeiro. Manda esse jogo aí para Cariacica, foi bravo, né? Então, e acho que é um valor, assim, que o Ronaldo vendeu, né, de R$1 milhão, que... igual foi citado aqui, né? Se o Cruzeiro tivesse jogado no Mineirão, era para renda de 3, 4 vezes isso, né? O borderô ficaria alto. Ficaria alto, como vinha ficando já, né? Então, acho que assim, quando o Ronaldo vendeu lá atrás, claro, ele não tinha como ele saber que o Cruzeiro estaria na situação que está hoje. Só que eu acho que faltou confiar um pouco no time, que o time que ele montou chegaria tão longe e conseguiria levar torcedor para o estádio e na própria torcida. Que ano passado, mesmo naquela fase ruim do Cruzeiro, teve uma média de público no Mineirão bastante interessante ali na reta final do campeonato. Quando começou a jogar de fato no Mineirão, né, era jogos, a maioria de 30 mil para cima, 40 mil para cima. Então acho que faltou confiar. Se tivesse confiado um pouquinho, teria mantido esse jogo, feito uma renda até maior. O Pedrinho, ele conseguiu recuperar alguns jogos que já estavam vendidos e fez de tudo para conseguir recuperar isso também, mas não conseguiu, né? Então a gente fica nessa situação. Não teve culpa ontem do Cruzeiro, porque eles tentaram melhorar a situação e jogar aqui, mas tem que se pensar muito nessa questão, né? Mando de campo, tem que pensar muito em benefício para o torcedor também, para ter a casa sempre cheia, né, Roger? Tá, tudo bem. O pensamento do Ronaldo era vender, talvez ter uma renda maior. Então, se for para vender, por que não vende para Uberlândia? Brasília, como muitos fazem, o próprio Atlético já aconteceu isso com o Galo, o Flamengo vende bastante para Brasília os seus manos de campo. Sim. Vende não só questão de estrutura, mas também de uma qualidade boa de gramado para os seus atletas, né? Mesmo que o Cruzeiro ano passado estava inferior em relação a este ano, mas consiga então essa venda, uma negociação com um estádio melhor, uma estrutura melhor para os atletas.
É verdade. E em Brasília também o gramado é preocupante, viu? Bem ruim. Lá é porque ele é fã de branco, infelizmente. E assim, Verdade. a CBF devia também definir um padrão nisso, né? Ó, você quer vender mando? Já tem um tanto de lei que fala que não pode vender, mas que vende mesmo assim. Mas assim, quer vender? Então vende, mas tem que ter um gramado pelo menos Adequado, assim, né? adequado, Mas peraí, gramado de alto você nível. colocou uma coisa que não encaixa noutra. Critério CBF, isso aí não anda junto, não. Isso aí você pode infelizmente. se preocupar, não tem jeito. E para a preocupação do Cruzeirense, o Seabra perdeu para o próximo clássico, no jogo do sábado, o zagueiro João Marcelo. E ainda pode ficar sem o William e Matheus Henrique, que sentiram desconfortos no jogo dessa segunda-feira. São desfalques importantes para o técnico do Cruzeiro? Sim, são 3 dos melhores jogadores do time, né? O Matheus chegou agora, mas já tá jogando muito. Ontem fez um golaço, né? Sim. De perna ruim, assim, bem raro mesmo. E o William a gente vai ver hoje. O Matheus não deve ser dúvida, apesar de ter sofrido isso, ele conseguiu manter ali até o segundo tempo. O William ele vai ser reavaliado hoje, aí fica a expectativa. Se perder ele, fica complicado, porque o substituto é o Gasolina, que é bem abaixo, como eu já falei. E o João Marcelo, esse a gente já sabe que não joga, né? Mas o Vidalba, quando entrou bem, então acho que não vai ter tantos problemas assim. O Atlético também vem desfalcado, né? Sem os principais atacantes. Então, eu acho que não vai ser tanto problema essa perda do João Marcelo, ainda que seja um dos principais zagueiros aí do Cruzeiro. Preocupa, Roger, os desfalques certos e os possíveis? Preocupa pela qualidade técnica que possui, né? Mas talvez uma reavaliação que vai ser feita, né? Exames ainda. O Cruzeiro também tem um bom plantel, é bom a gente ressaltar isso, né? Do primeiro turno para o segundo vieram bastantes reforços, o Cruzeiro conseguiu repor algumas situações onde era carente no ano passado. Então, mesmo com possíveis desfalques, eu acredito que o Cruzeiro possa ter realmente uma peça boa de reposição para o Clássico. E também um outro detalhe, né, gente? Clássico é um diferencial. É um jogo diferente, onde tudo pesa e não fica somente a técnica, né? A parte emocional também conta bastante. E agora vamos falar do nosso momento olímpico, porque nessa segunda-feira o time Brasil conquistou mais 2 medalhas nas Olimpíadas de Paris. A primeira saiu com Gabriel Medina, que conquistou bronze após vencer o peruano Alonso Correia, batendo o adversário por 15 pontos e 54 contra 12 pontos 43 na semifinal. Medina teve uma revanche da última etapa do circuito mundial do Tahiti, mas foi superado pelo australiano Jack Robinson em uma bateria de pouquíssimas ondas. E a gente sabe que a onda é ela que manda, né? Tem que dar muita sorte. E teve ainda mais uma surfista brasileira, a Tati Weston. O Web também vai trazer para nosso país uma medalha na decisão do ouro. Tati teve pela frente a norte-americana Caroline Marques, atual campeã mundial. A surfista brasileira se manteve na briga até a última onda, quando precisava de 4,68 para virar a bateria. Porém, a nota de 4,50 decidiu pela prata da brasileira, que somou 10,33 contra 10,50 da adversária norte-americana. Igual eu falei, tem que ter sorte. Tem uma pessoa aí, uma voz do além, que falou para mim que lá na Lagoa da Pampulha tem mais onda que lá no Tahiti. Tá? Pois é, e você de casa, o que acha? Quer participar conosco? Mande sua mensagem então pelo WhatsApp no 97166-9238. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Mande a sua mensagem para cá, dê a sua opinião, que a gente vai ler tudo aqui, ó. Vamos lá. Primeira mensagem do dia. Placar Horizonte, o seu programa de segunda a sexta-feira, né? A partir de 1 da tarde. São muitas mensagens que estão vindo de outros lugares, inclusive, que não da região metropolitana, tá? Muito importante a gente falar disso. Mas vai vir aqui para a tela agora as mensagens. Jaime Guilherme, isso é áudio. Vamos escutar então, Jaime. Boa tarde, pessoal do Placar Horizonte. Eu queria falar, ontem o Tiburcio falou que o Atlético contratou o Daverson, contratou para ser reserva. Eu acho que foi uma baita contratação, porque o Atlético não tem atacante que cabeceia, a bola passa na área para lá e para cá o tempo inteiro, não tem um atacante que cabeceia uma bola, e o Daverson vai ser um titular, vai ser centroavante titular, porque ele sabe cabecear uma bola, sabe... Ele realmente é um jogador diferente dos atacantes que o Atlético tem, isso é uma grande verdade.
Carlos, boa tarde, Ailton Aleixo Bancada. A culpa da derrota do Cruzeiro é do Ronaldo, que vendeu o mando de campo. Graças a Deus que o Ronaldo foi embora. Aquele mercenário, segundo o Carlos aqui. Carlos de Venda Nova. Rivaldo, ó que bebê maravilhoso, ó. Boa tarde, eu sou o Rivaldo de Aquidaban, Sergipe. Vascaíno de coração. Vamos lá, Vascão. Hoje é 2-1 em cima do Dragão. Gosto muito desse programa pela Parabólica Digital. Tá vendo? Até pela Parabólica, isso é muito legal. Vicente Paulo, boa tarde a todos. Quem vai cair primeiro, Milito ou Seabra? Eu espero que nenhum dos dois, né? Espero que nenhum dos dois. E vamos seguir com o nosso Placar Horizonte, agora falando do Atlético, que se prepara para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o CRB. É amanhã, quarta-feira, e tem novidade. O goleiro Everson, recuperado daquela fratura no dedinho, foi liberado pelo Departamento Médico do Galo e já pode voltar a atuar. Ô, Roger, o que você acha? Você trocaria a titularidade no gol atleticano? Trocaria. O Matheus Mendes vem numa boa situação, num entrosamento muito grande. Não começou bem substituindo o Everson, mas conseguiu um entrosamento muito grande. Aliás, é muito bom, principalmente na posição, em questão embaixo das travas de posicionamento. Mas o Everson, por ter um clássico já no sábado, né, no fim de semana, obviamente a gente tem um CRB com um adversário menos qualificado, tecnicamente falando, mas eu acho que por ter o clássico já no final de semana é bom o Everson ter essa volta já contra o CRB, pegar um ritmo de jogo para contra o Cruzeiro a gente fazer uma boa partida, porque a gente sabe do potencial do Everson, não somente na questão técnica, mas também grupo. Eu acho que a gente precisa de um cara lá atrás, não que o Matheus não seja, grita, fala, gesticula, mas o Everson é muito mais, pela sua experiência e pela sua vivência no futebol. Eu acho que o Everson poderia sim retornar já contra o CRB para ter essa sequência e já enfrentar o Cruzeiro no fim de semana. São várias decisões, Mike, né? Está acabando de dizer que CRB, depois é um clássico que a gente fala que é sempre um campeonato à parte e depois já tem Libertadores. Tem que voltar agora mesmo? Então, eu penso que se o Milito tem a intenção de manter o Everson no gol, de voltar com ele para ser titular para frente, tem que voltar o mais rápido possível, né, para pegar esse ritmo. Porque, como foi falado, ele é um goleiro que já vem há muito tempo sem jogar. Então, assim, se decidir colocar em cima dos jogos mais importantes, pode ter mais problemas. Então, hoje, que é o jogo de amanhã, na verdade, né? Que é um jogo com um adversário inferior, ainda que perigoso, eu acho que é mais cômodo do que já jogar direto no Clássico ou na Libertadores. Também voltaria com ele. Pois é, e aqui a gente também valoriza, né, a palavra do torcedor, falou aqui no monitor e a gente vai perguntar. E aí, o Davidson desembarcou ontem em Belo Horizonte para assinar o contrato e deve ser anunciado oficialmente pelo Atlético, né, pelo nosso galão, nesta semana. O que você achou dessa contratação, Roger? Você acha que a massa vai gostar? Excelente, é louco, igual a torcida atleticana, é galo doido, precisava disso. E uma situação que o nosso ouvinte, nosso telespectador, esqueci o nome dele, um abraço para ele, acabou de colocar aí no nosso WhatsApp, é importante. Quanto tempo o Galo não faz um gol de cabeça com os seus atacantes? Claro que o Paulinho tem essa qualidade também, o Hulk, obviamente, são qualificados da cabeça aos pés, mas o Atlético, na questão de bola parada, principalmente, ou de linha de fundo, um corredor muito bem feito, seja na esquerda ou direita, há muito tempo a gente não vê gol de cabeça de um nítido centroavante. Como o Galo sempre último foi do Hulk. Bem lembrado. Né? Como o Galo sempre teve sua história, da Maravilha, o próprio Reinaldo, que era mais no chão, mas também fazia gol de cabeça, e outros, Reinaldinho Pagodinho e tal. Mas falta no Galo um centroavante como o Davidson, que é bom de cabeça, no chão também, mas que é um cara explosivo, pro lado bom. Claro que tem um lado zoeira, brinca, incentiva. Ele mesmo disse no aeroporto ontem que nunca foi recebido assim pela primeira vez na história nesses anos de futebol. Então o Galo precisava de um chacoalho assim, de um jogador diferenciado e um jogador que estava muito tempo na pauta atleticana. Né? O torcedor já queria, o Galo já havia especulado o Davidson há muito tempo. Eu acho que pode encaixar muito com a camisa alvinegra. Tem a cara de jogador atleticano? Então, eu acho que o torcedor vai gostar dele também. E você citou bem, porque o Atlético tem jogadores como Arana, Scarpa, tem que aproveitar cruzamento. Sim. Os caras são craques, assim, principalmente assim, nesse tipo de função, né? Então tem que aproveitar. Eu acho que o Davidson vai dar certo, sim, porque é algo que o Atlético já não tem há muito tempo, que o Deck nunca entregou. E é um cara que tem qualidade. Toda temporada que ele jogou no Brasil, ele fez gol na Europa, só que acaba que esse perfil dele, que é um pouco caricato, né, digamos assim, reduz um pouco assim, os bons olhos em relação a ele das pessoas, né? Mas eu acho que é um cara que, apesar de não ter essa grife, que penso que devia ter, porque é o cara que decidiu o final de Libertadores, ele tem muita qualidade e ele vai ajudar com certeza. Ano passado, o Cuiabá com ele brigou assim, no meio de tabela para a Sul-Americana, esse ano o Cuiabá sem ele está lá embaixo. Então, eu acho que é um cara que vai ajudar, sim. Pois é, o nosso telespectador foi o Jaime. Jaime, né? Um abraço Então, dentro de tudo que foi falado, está contemplado aí a fala do Jaime.
E por falar em atacante, o Paulinho, camisa 10 do Galo, levou 2 jogos de suspensão. Julgamento ontem, segunda-feira, pela primeira comissão disciplinar do STJD. O jogador do Galo foi expulso após o encerramento do jogo contra o Palmeiras. Aquela confusão lá com o Marcos Rocha, né? Paulinho já cumpriu uma partida, mas vai precisar de efeito suspensivo para jogar o clássico contra o Cruzeiro. E a gente sabe que vai conseguir o efeito suspensivo, né? Isso aí é mais do que normal, né, Roger? O jurídico do Galo já deve estar trabalhando em cima disso para tentar esse efeito suspensivo. É um jogador super importante, já que não vai ter o Hulk, pelo menos o Paulinho, né? É uma presença não somente individual, mas para o grupo, para questão técnica também contra o Cruzeiro. É diferenciado na questão de individualidade, pode ser um jogador que pode desequilibrar contra o Cruzeiro. Aliás, é um histórico também nos clássicos, né? Vários jogadores que desequilibram nessa partida, porque, como eu disse no bloco anterior, o clássico não é somente a questão técnica, coletiva, tática, mas também emoção. O emocional pesa bastante no clássico. E um centroavante, um atacante como o Paulinho, pode desequilibrar, a gente espera bastante dele contra o Cruzeiro. Certo que vai ser um grande jogo e o Atlético já deve estar trabalhando em cima disso para tentar esse efeito suspensivo para ele estar presente contra o Cruzeiro, já que não vai ter o Hulk. Caso não consiga o efeito suspensivo, o Galo vai sofrer demais, já que não tem o Hulk, como bem disse o Roger, né? Sim, eu acho que sofre em 2 aspectos principais. O primeiro é como a gente espera o jogo, né? Porque eu imagino que o jogo vai ser o Cruzeiro tentando ir para cima, né? Vai estar com a torcida toda a favor, então se ficar retrancado, a torcida vai estiar, então vai tentar ir para cima, precisa do resultado para se recuperar. Tomou 3-0 na primeira fase, né, na primeira turno. Verdade. Então, os jogadores devem estar com essa derrota engasgada. Então, assim, eu acho que vai ter um espaço ali para jogador como Paulinho atacar. O Cruzeiro ataca muito com os laterais. Vai estar assim o João Marcelo. Então, velocidade ali, presença de área vai ser importante. E também porque os reservas não passam longe de ser a altura, né? A gente pensa talvez no Vargas, no Cadu. Então, assim, eu imagino que o Davidson talvez jogue no lugar do Hulk, então eu acho que tem essa queda grande do titular para o reserva, como acontece com o Cruzeiro, caso o William não jogue também. É interessante que você citou sobre os contra-ataques, né? É um cara de contra-ataque. O Cruzeiro vai vir para cima, acho que a proposta do Cruzeiro vai ser essa no fim de semana, ir para cima do Galo, por várias situações, por estar bem na tabela, talvez uma revanche do primeiro turno, e o Paulinho é esse cara do contra-ataque. O Cadu não tem o perfil de contra-ataque, apesar de boa velocidade. O próprio Vargas também. Então, o Paulinho nessa explosão vai ser importante. E aí eu pergunto para os dois, então, para jogar mais lenha na fogueira ainda. Deivinho entra como titular nesse jogo? Com certeza. Para mim, titular. Sim, e aí, Mike? Eu também iria com ele como titular, se ele tiver com qualidade, assim, com condições, né, na verdade. Pois é. E em entrevista ao UOL, nesta última segunda-feira, o acionista majoritário da SAF do Atlético, o empresário Rubens Menin, explicou que o Galo avalia a troca pelo gramado sintético na Arena MRV. O assunto vem à tona diante das críticas de jogadores, inclusive do próprio clube ao gramado do estádio. Como é que vocês estão avaliando essa aí? Para mim, é uma situação vexatória esse gramado da Arena MRV, né? Estádio novo com problema de gramado com muita frequência. O que você acha? Pensaram em tudo. Esqueceram da acústica do gramado, das situações principais. É verdade. O torcedor, né, obviamente, que é o grande 12º jogador do Atlético, e o gramado, que precisa ter uma boa qualidade para a bola rolar, como foi e é sempre, tecnicamente, o time alvinegro em sua história, né? É complicado. E como que você faz uma troca de gramado no meio da temporada? Se tivesse uma paralisação do brasileiro das outras competições, poderia acontecer. Mas é muito difícil agora. Então, eu acho que é pensar para 2025 e talvez a solução principal seja realmente sintética. A gente viu lá no Sul como funciona muito bem, principalmente na Arena do Atlético Paranaense, né? É um gramado de boa qualidade, mesmo sendo sintético. Há uma mistura também de grama viva, mas eu acho interessante ter uma solução não imediata, mas ideal, para não ficar o tempo todo troca, muda, tenta uma outra situação de emergência. Mas precisa, porque tá uma vergonha. Eu acho que no início da Arena, no início da inauguração, a gente já havia percebido como que o gramado era irregular, né? Como era estranha a grama da Arena MRV. Mas apostaram, tentaram, não deu certo. Então agora acho que é partir para o sintético realmente. E aí, meu querido Mike, conta para mim, o que você acha dessa história? A Arena, assim, como que um estádio que custou tanto, né, que teve um aumento tão grande nos custos iniciais, tem tanto problema, né? A gente fica... tem o problema da acústica que incomoda o torcedor, tem o problema do gramado que incomoda o jogador. Então, assim, quem ficou feliz com isso parece que são os adversários, né? Então, tem que resolver isso porque é preciso fazer o Atlético ter essa identificação com sua casa, que vai ser sua casa para
para sempre, né? Então, eu acho que é urgente. Seja fazer o gramado sintético, o gramado misto ali, que está sendo bastante utilizado agora, né? Para não ficar só o sintético, seja dar um jeito. Assim, não é possível que o futebol, assim, os clubes de futebol, as federações de futebol não conseguem acertar gramado. Não só isso, não é problema só da Arena, né? É problema lá do Castelão, é problema de muitos estádios, do Mané Garrincha. Tem que dar um jeito, não só em Minas, mas no Brasil todo isso. Um dos melhores gramados é o do Corinthians. Esse é um gramado bom demais. É o híbrido, é um dos melhores. A Arena Independência também, hein? Também. E aí já é natural. E agora vamos falar das Olimpíadas, porque nessa segunda-feira a dupla de vôlei de praia feminino, Ana Patrícia e Duda, fez valer o favoritismo ao vencer as japonesas Ishio e Akiko por 2-0. E com a vitória, o Brasil garantiu uma vaga nas quartas de final do vôlei de praia feminino, onde vai enfrentar a dupla da Letônia, a Tina Galdina e Anastasia Samailova, dupla número 6 do mundo. O jogo está marcado para esta quinta-feira, 13h. E ontem à tarde também tivemos a estreia do Brasil no tênis de mesa por equipe. No masculino, Hugo Calderano e Vitor Ishii e Guilherme Teodoro derrotaram os portugueses por 3-1. Uma das duplas com Ishii e Teodoro e 2 nas partidas individuais. A equipe aguarda agora o vencedor do duelo entre França e Eslovênia para conhecer o adversário das quartas. Já no feminino, o trio formado por Bruna Alexandre e pelas irmãs Bruna e Giulia Takahashi perderam de 3-1 para a Coreia do Sul. Porém, o que chamou a atenção no confronto foi a atleta Bruna Alexandre, que se tornou a primeira atleta paralímpica do Brasil na história a participar de uma das Olimpíadas, né? Muito legal, ela não tem um braço e participou e com brilhantismo, tá? Jogou demais, demais mesmo. O que você achou dessa superação, né? Que isso para mim é superação. Superação é importante a inclusão também no esporte, né? Eu acho que isso é um exemplo para todo mundo, né? E que isso venha acontecer mais vezes, que seja a primeira de muitas vezes, né? Que tenha essa oportunidade para outros atletas. Eu fiquei, assim, emocionado, viu, Mike? Então, agora ela é uma atleta olímpica e paralímpica, né? Assim, sensacional mesmo, porque a gente vê a dificuldade que é para a pessoa chegar na Olimpíada, para o profissional chegar, para se classificar. São muitos atletas, o Brasil é um país gigante. Falta investimento, às vezes, na base, na formação, falta. Só que ainda assim tem muito atleta, a gente ama esporte, né? Isso. E aí conseguir chegar nas duas, sensacional. Muito bom. E hoje de manhã tivemos a estreia do Isaquias Queiroz nas Olimpíadas, juntamente com a Jack Coldman. Eles venceram as baterias na canoagem por velocidade de 500 metros. Estão classificados para as semifinais. A semi será disputada na quinta-feira. Isaquias volta a competir amanhã nas eliminatórias da canoagem individual 1.000 metros. E você pode participar aqui conosco. Manda aquela mensagenzinha legal, dá aquela cornetada também no Milito, ou se não lá no Fernando Seabra, não tem problema não. Mande a sua mensagem para o 971669238. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E você mandou a mensagem e nós vamos reproduzir aqui no monitor agora. Vamos lá. Isaías, ó, na arena. Boa tarde. A diretoria do Galo tem que chegar firme nos jogadores e Milito deixar de ser teimoso. 3 zagueiros não dá. Isaías de Esmeraldas. Um abraço a todos, para você também, Isaías. Vamos para a próxima, o Reginaldo. Uma nota triste, falecimento do ex-meio-campista rubro-negro Adílio, foi ontem. Um dos ídolos daquele time multicampeão dos anos 80 pelo Flamengo. Reginaldo de Juiz de Fora, excelente lembrança, viu, Reginaldo? Próxima mensagem, o Zé Renato lá do Prado. Esse aqui é lá do Cruzeiro, isso tem muita informação boa. Boa tarde, Caraelton Aleixo, estou ligado no programa Placar Horizonte. Forte abraço, Cruzeiro sempre, Zé Renato do bairro Prado. Isso aí é gente boa. A Osmar aí, ó, esse aí é bravo com o Cruzeiro também. Boa tarde, o Cruzeiro entrou em campo ontem e eu não vi. Que dia vai ser a estreia do Caio Jorge? Eu não sei. Aqui é o Osmar do Nova Granada. O pessoal já está começando a cobrar, viu? A última é o Marcelo. Boa tarde. Manda um abraço para a Vila Estrela, bairro São Pedro. Grande abraço para você, Marcelo, e para todo mundo aí do bairro São Pedro. Bom, já falamos do vôlei de praia brasileiro em Paris e agora vamos falar do vôlei de quadra brasileiro nas Olimpíadas. Mas quem vai contar tudo pra gente é o fenômeno da comunicação esportiva brasileira, a Sara Zeferino. Tá na hora do nosso Placar Olímpico.
Fala Elton, Mike, Roger, todo mundo que tá ligadinho no nosso Placar Horizonte. Nesta terça-feira trago notícias boas e notícias ruins. Primeiro, falando ainda do vôlei de praia, porque Arthur e Evandro estão jogando agora, né, pelo Brasil no vôlei de praia masculino, infelizmente perdendo, né? Já perdemos o primeiro set para a Suécia e agora estamos perdendo o segundo set também aí para a dupla da Suécia. A gente vai acompanhar, daqui a pouco a gente traz o resultado final desta partida que começou às 13 horas, né, 13h. Mas vamos começar por ontem, porque tivemos o vôlei de quadra masculino, infelizmente uma eliminação aí, talvez inesperada, mas particularmente para mim muito esperada do Brasil contra os Estados Unidos. Perdemos por 3-1, né? As parciais aí foram de 26-24, 28-30 para o Brasil, que empatou um 7-1. Depois os Estados Unidos virou, fazendo 25-19 no terceiro e no quarto set. Particularmente, o resultado não me surpreendeu. Se fosse olhar para a torcida, eu esperava que a gente fosse passar, mas se fosse analisar o caminho da seleção masculina até aqui, desde Tóquio 2021, e a Liga das Nações também, disputada em junho, a gente já tinha um sinal muito claro de que a seleção masculina não chegaria à fase decisiva das Olimpíadas de Paris. A gente lembra aí um trabalho novo, entre aspas, né, do Bernardinho, que voltou à seleção masculina para fazer esse trabalho, tentando recuperar o que o Renan tinha deixado, também um trabalho muito ruim, mas a seleção brasileira fez mais do mesmo. Nos momentos decisivos não conseguiu emplacar. E lembrando, nessas Olimpíadas, a seleção masculina de vôlei fez 4 partidas, vencendo apenas uma, que foi contra o Egito, adversário mais fraco aí da fase de grupos e que já era esperado que a gente fosse vencer. Por falar em Bernardinho, vai ser a primeira vez que ele não vai ter medalha nas Olimpíadas como técnico. Então, a Confederação Brasileira de Vôlei tinha esperança de que ele fosse resolver o problema da seleção masculina, mas ele retorna ao comando aí da equipe e não consegue solucionar a questão, né? Solucionar este problema da seleção masculina que a gente tem acompanhado aí por muito tempo. E a Liga das Nações, né, como eu disse, já foi um alerta para o que a gente poderia acompanhar nessas Olimpíadas deste ano. Por outro lado, temos notícias boas com as mulheres no vôlei de quadra. Elas passaram hoje com tranquilidade contra a República Dominicana, vencendo por 3-0. Até aqui já são 4 jogos e os 4 a gente venceu por 3-0. O João passando aqui atrás, revelando o segredo, né, dos bastidores aqui, que ele é da mesma altura que eu. Aí vocês pensam, nossa, a Sara é alta? Na verdade, não, né? Mas nos bastidores do Placar Horizonte, lá no nosso Instagram, a gente está sempre mostrando esse segredinho aqui da entrada da redação. Mas voltando, falando das nossas gigantes da seleção feminina de vôlei, passaram aí, agora estão na semifinal, já sabemos o adversário. Vai ser contra os Estados Unidos, que venceu a Polônia por 3-0. O jogo foi agora há pouquinho. Venceu tranquilamente a Polônia. A gente já havia enfrentado na fase de grupos, vencemos também por 3-0 e agora as polonesas estão eliminadas. O Brasil enfrenta a potência dos Estados Unidos, que foi pedra no sapato nas Olimpíadas de Tóquio. É uma fase importante para o Brasil, porque agora é tudo ou nada, né? Já está na semifinal, se perder aí pode disputar o bronze, mas a seleção não quer qualquer outra medalha que não seja o ouro. A gente, em Tóquio, já esbarrou na trave, né? Ficamos ali com o segundo lugar, ficamos com a medalha de prata. E as próprias meninas já falam, nós só queremos o ouro. A gente, claro, reconhece o valor da medalha de prata, mas já deu o que tinha que dar. Agora as meninas vão em busca do ouro e a gente espera que assim seja. Amanhã a gente traz direitinho o horário do jogo, né? O dia e o horário do confronto entre Brasil e Estados Unidos na semifinal das Olimpíadas no vôlei feminino de quadra. O fato é que a gente está na torcida para que tudo dê certo, que o José Roberto Guimarães vença mais uma Olimpíada, né? O nosso técnico multicampeão, e que as nossas meninas também tirem aí
engasgo, né, da garganta, porque também vai procurar uma revanche aí contra os Estados Unidos, que foi pedra no sapato nos últimos Jogos Olímpicos. Ailton e pessoal do estúdio, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais, porque hoje a tarde é repleta de jogos coletivos. E claro que a gente traz tudo aqui no Placar Horizonte. Daqui a pouquinho eu volto para falar do nosso futebol feminino. Muito obrigado, Sarinha, pelas suas informações. Já já você volta para falar mais de Olimpíadas para a gente, tá? E aí, Roger, estava esperado já esse vôlei de quadra masculino? Eu não tinha expectativa pelo que nós vimos na Liga das Nações. Expectativa zero, né? Pelo que a gente acompanhou na VNL masculina, mas agora falando sobre o feminino, né? O Brasil que vai enfrentar os Estados Unidos, um clássico do voleibol mundial. Ontem perdemos o masculino para os Estados Unidos. Esperamos que as meninas sejam a grande revanche do masculino. Nós que fomos prata contra os Estados Unidos em Tóquio há 4 anos atrás, eu acho que o fator que vai ponderar e que vai ser super importante do Brasil contra os Estados Unidos realmente vai ser o emocional. Eu havia comentado até com a Sara antes de entrarmos ao estúdio, eu acho que o emocional das meninas vão pesar para o lado positivo ou negativo, mas a concentração que a Gabi está juntamente com o Zé Roberto e suas comandadas é incrível. Eu acho que o Brasil está no foco realmente do ouro e pode vir esse tricampeonato olímpico para a nossa seleção feminina. Eu acho que a grande situação do Brasil contra os Estados Unidos realmente vai ser o emocional. Mas ainda eu espero, quem sabe hoje às 4 da tarde, que a Boscovich pare a seleção italiana, porque tem tudo para dar Brasil e Itália na grande decisão. Mas estou forçando aí para a Boscovich, quem sabe, arrebentar as italianas, porque obviamente é mais fácil, entre aspas, para o Brasil enfrentar a Sérvia na final do vôlei feminino. Mas pela sequência que a gente está tendo, a única seleção que não perdeu um set até o momento, o Brasil tem tudo para conquistar o ouro e pela concentração das meninas e pelo fenômeno que se chama Gabi. Exatamente. A tarde dessa terça-feira vai ser repleta de esportes coletivos. E tem mais Brasil em quadra. Hoje a seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos pelas quartas de final do basquete masculino em Paris. O jogo vai ser às 4h30 da tarde e tem um tabu a ser derrubado. O Brasil nunca venceu o Dream Team americano nas Olimpíadas. Vai dar para vencer hoje, meu querido? Olha, eu acho que se a pessoa gosta de fazer aposta, não deve apostar nisso não, tá? Porque eu acho que é muito difícil. Os Estados Unidos é um outro patamar de time, né? O Brasil ainda engatinha um pouquinho no basquete, então é muito difícil. Mas eu acho que é tentar fazer um jogo bom, parelho, né? Sem desistir, sem... Tentar não tomar um vareio ali e sair... Se for para sair bem. Sair legal. Já teve jogador norte-americano aí zoando a seleção brasileira, viu? Não vou falar nada não, porque de certa forma dá para concordar com ele. E agora vamos voltar com a Sara Zeferino, lá da nossa redação. Ô Sarinha, essa redação maravilhosa, porque ela vai falar com a gente sobre a seleção brasileira de futebol feminino que enfrenta a Espanha nessa terça-feira. E a Sarinha já está na tela. Fala, minha querida Sara, fenômeno da comunicação. Ô, Ailton, eu nem fui e já voltei. Foi o tempo da gente dar uns palpites aqui nos bastidores. Eu estava conversando com o Marcos, tá aqui atrás, não aparece não, mas ele está aqui. Ainda bem que ele não fica de pé, viu? Porque senão a humilhação ia ser um pouco maior aqui para mim. Mas o Marcos e a Carol estão aqui atrás. A gente estava conversando sobre essa tarde do Brasil, né? Começamos não muito bem. Por quê? Arthur e Evandro acabam de perder aí no vôlei de praia masculino, estão fora das Olimpíadas de Paris. Era uma expectativa de medalha, o Evandro e o Arthur vinham atuando muito bem nessas Olimpíadas, com 100% aí na campanha, mas infelizmente deixam os Jogos Olímpicos nesta terça-feira, depois de perder para a dupla da Suécia. A gente fica triste e rezamos também, torcemos para que isso não seja um indício do que vem na tarde desta terça-feira. Como você bem disse, tem basquete masculino. A gente vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a seleção dos Estados Unidos, né? A mais temida, pegou todos os monstros daí da NBA e colocou só em um time e a gente vai pegar logo eles. E também temos handebol feminino, daqui a pouquinho vocês vão falar aí, mas um dos principais hoje é o futebol feminino. Lógico que todos importam, mas muita gente também focada e preocupada com o futebol feminino. Na tarde desta terça-feira, a gente volta a enfrentar a Espanha. No primeiro jogo, valendo aí pela fase de grupos ainda das Olimpíadas de Paris, perdemos por 2-0. Em um jogo que a Marta foi expulsa no primeiro tempo, o Brasil sentiu muito, precisava do resultado, dava uma pressão, um nervosismo
para cima das meninas e a gente acabou perdendo. Por falar na Marta, a CBF havia tentado um efeito suspensivo para que ela jogasse nesta terça-feira contra a Espanha, já que ela recebeu 2 jogos de suspensão devido à falta que ela cometeu contra a Espanhola, né, no último confronto entre as duas seleções, mas esse efeito suspensivo não foi aceito e ela segue fora da partida de hoje. Se for voltar a jogar, será na final. Por quê? Hoje é semifinal contra a Espanha. O Brasil chega com uma moral um pouco maior depois de ter passado pela França no último final de semana, e a Espanha chega com a moral um pouquinho abalada, porque chega à semifinal tendo passado um sufoco contra a seleção da Colômbia, que vencia o jogo por 2-0, estava se classificando para a semifinal, mas a Espanha conseguiu empatar e levar a decisão para os pênaltis, e chega assim à semifinal, a favorita, a seleção espanhola. Então, além desse contexto aí de cada seleção, né, da seleção brasileira e da seleção espanhola, eu trago aqui algumas notícias muito ruins sobre as nossas jogadoras aí da seleção brasileira. Primeiro, a Thamires está fora dos Jogos Olímpicos, teve uma lesão muito grave. Ela já tinha relatado que estava jogando no sacrifício, tomando injeções no tornozelo para que conseguisse ajudar a equipe. Mas aí a seleção comunicou nesta terça-feira que ela está fora dos Jogos Olímpicos depois de realizar aí um exame de imagem constatando essa lesão. Yaya entra no lugar da Thamires na lista de relacionados. Além dela, Rafaele, a zagueira, também está fora. Na última partida contra a França, ela chegou a sair do estádio usando uma das muletas da Antônia, que também já se machucou nesses Jogos Olímpicos. A bruxa está solta na nossa seleção brasileira, não para por aí. A Tainá também está fora, desconforto no joelho, e quem entra no lugar dela na lista de relacionados é a Luciana. Então, Yaya, Priscila e Luciana entram como substitutas e ficam à disposição da Arthur Elias para o jogo desta terça-feira. Lembrando, o Brasil vai em busca de uma nova medalha no futebol feminino depois de ter conquistado 2 pratas. Foram elas em Atenas 2004 e Pequim 2008. Se passar da Espanha hoje, já garante pelo menos uma prata aí, porque já estará na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A gente segue na torcida do time Brasil e amanhã eu trago mais notícias, claro, sobre o nosso futebol feminino. Um abraço, Ailton, pessoal do estúdio, e até a próxima. Isso aí, valeu, Sarinha. Agora vamos falar sobre o handball. As meninas da seleção brasileira venceram Angola no último sábado por 30-19 e se classificaram para as quartas de final. E hoje elas vão enfrentar a Noruega às 4h30 da tarde. Expectativa, Roger? Total. A seleção brasileira de handebol, que foi campeã mundial em 2013, né? Tomara que possa repetir esse feito com um dourado. A gente espera que, se avançar da Noruega, o Brasil seja um dos favoritos ao título do handebol feminino. Claro que a gente tem pela frente grandes seleções, como a própria França, mas tem tudo para conquistar, quem sabe, pelo menos o bronze. E nós vamos para um breve intervalo. Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp, no 97166-9238. Breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o seu Placar Horizonte para falar de uma coisa muito especial. Nós estamos recebendo aqui agora uma grande atleta, a Gina Lapertosa, mineira, que vai disputar entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro a final da categoria Master de 60 a 74 anos no CrossFit Games, que é considerado um dos maiores eventos mundiais da modalidade. Seja bem-vinda, Gina, e conta pra gente um pouquinho sobre esse torneio que vai ser disputado nos Estados Unidos. Pois é, todo mundo assistindo a Copa do Mundo aí. O CrossFit Games é a nossa Copa do Mundo. E ela é o maior campeonato de CrossFit do mundo. E eu, a Sara e a Dali, somos as 3 mineiras que passamos. A Dalila teve uma fratura no ombro e ela não vai poder participar, mas estamos representando ela lá. Esse esporte é um esporte muito difundido. Eu tenho visto muitas academias pela cidade afora do CrossFit, né? Sim. E isso traz muitos benefícios para o corpo humano, para o ser humano, né? De sociabilidade e também de saúde física e até mental, né? Sim, porque o esporte, né, gente? A gente está aqui falando de esporte. O esporte é
é uma rede de integração, de amizade, eu acho que além de aumentar a autoestima, ela traz para a gente benefícios, saúde mental, emocional. Então, tá no box, que é uma academia, né, a gente chama de box, é uma alegria e dá muita vitalidade. Eu acho que para todo mundo que está lá é uma energia muito boa. Eu tenho alguns amigos, inclusive, eu comentava em off aqui com a Gina, né, a Yuri e o Helder, que se dedicam a esse tipo de esporte. A minha esposa mesmo praticava e ela se sentia muito bem. Se sentia bem mesmo, Gina. Infelizmente ela fraturou o pé, agora não está podendo, né? Mas qual que é o tempo certo de começar? Todo mundo pode ir? Não existe tempo certo, gente. É igual quando a gente nasce e aprende a andar. Então a gente vai movimentar o corpo a vida inteira. Então o que a gente precisa? A gente precisa ter habilidades para ter longevidade. O CrossFit, o esporte, dá isso pra gente, né? Esse fortalecimento, essa cabeça de que eu vou conseguir, que eu vou fazer, que eu vou superar. E eu acredito que o CrossFit, como ele agrega muitas técnicas, que é LPO, levantamento de peso, ela dá a estrutura que a gente precisa para carregar uma sacola, carregar uma mala, poder colocar uma coisa no armário. Então, se você pensar no dia a dia, isso é um fortalecimento para você ter as práticas do seu dia. E lá, a gente começa assim, primeiro com PVC, depois com a barra, depois com peso. A gente não chega lá carregando uma bola, nem... Eu tinha essa imagem também, viu, gente? De que eu ia chegar lá carregando bola, soltando, rolando pneu, e não é bem assim, não. Tem adaptações, todo mundo pode. Quem tem alguma lesão, alguma dificuldade de mobilidade, tudo a gente vai adquirindo, vai sendo aos poucos a gente consegue. Você é influencer também, né? Influencer digital. Como é que você usa isso para incentivar outras pessoas a fazer esse tipo de esporte e melhorar o seu estilo de vida? Pois é, o meu perfil lá no Instagram é exatamente para isso, porque quando eu comecei a postar, as pessoas falam assim, posta, porque na sua idade ninguém faz isso que você faz, na sua idade. Eu fiquei pensando, gente, mas que idade? Eu estou tão viva, eu estou tão sadia, o que o povo espera? As pessoas estão vivendo 100 anos, gente, então se eu tenho 60, tem 40 pela frente aí. Verdade. Então eu acho que a gente tem que pensar como que eu quero viver? Quero viver bem, quero depender de alguém, quero carregar minhas próprias coisas. Então, nós colocamos, eu e minha filha, né, que ela me ajuda, a gente colocou esse perfil para falar que a gente é capaz. Enquanto a gente estiver viva, a gente tem que movimentar e a gente tem que se preparar para o amanhã. E a gente tem que começar hoje, porque senão, chega lá, se chegar mais velho, como é que você vai ter essa mobilidade se você não trabalhou atrás, né? Verdade. Eu ganhei aqui um desafio que nós fizemos da perda de peso. Opa! Né, eu ganhei, né? Fui muito disciplinado. Acho que está na hora agora de começar a fazer umas atividades físicas, tipo um CrossFit, por exemplo, talvez me ajude, né? Mas, às vezes, a pessoa fica com preguiça. Acho que preguiça deve ser o maior desafio, né? Como é que faz para quebrar essa preguiça? É aquela coisa, né? Eu falo assim, como é que você tem tanto ânimo? No início não tem que ter ânimo, não, gente. Tem que ter disciplina. Você tem que falar assim, eu vou... começa segunda, terça e quarta na academia. Então é segunda, terça e quarta, chova canivete, você vai. Depois o próprio corpo, ele vai entendendo que você vai, querendo ou não, ela vai, então deixa eu acompanhar aqui. Por falar em eu vou junto. Por falar em acompanhar, fala pra gente como te encontra nas redes sociais. Como é que me encontra? Isso, nas redes sociais. Como é que tá o seu perfil lá? Meu perfil tá Gina Lapertosa. Beleza, então procura Gina Lapertosa. Tem um monte de vídeos lá, eu já dei uma olhada. Tá na tela ali, você segue. E depois do Mundial, você volta aqui pra gente falar mais. Prazer. Beleza? Maior prazer. Né? A gente já tá chegando ao final do programa, infelizmente. Quero agradecer ao Roger, que esteve aqui conosco, né? Tem que te agradecer muito também, mais uma vez, pela sua participação. Volte sempre. Ô, Gina, depois do Mundial, você tem que vir aqui. Virei. Né? Beleza. E a você aí de casa, olha só. Vamos incentivar as pessoas a fazer esporte. Olha que exemplo maravilhoso aqui da Gina. Vamos tirar a preguiça da cabeça, beleza? Hoje, ao vivo, foi agora, 19 horas, reprise. Amanhã, 13 horas, mais uma vez com o seu Placar Horizonte. Fiquem todos com Deus.